Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está no Salmo capítulo 3. Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Que palavra maravilhosa. Vamos orar nesse momento. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos e queremos dizer que somos totalmente dependentes do Senhor. Que o homem desapareça, que o Senhor cresça, que o Senhor possa falar através de nós, que nós sejamos apenas um instrumento em tuas mãos, que nós sejamos um vaso usado para a tua honra e para a tua glória, para que muitas e muitas pessoas que hoje estão assistindo essa programação possam ser curadas, possam ter uma palavra de fé, de esperança e de amor, possam ter a sua vida radicalmente mudada, pois a tua palavra é a verdade, a tua palavra tem poder de fazer esse milagre acontecer, pois a tua palavra diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, não há sombra de variação, e nós cremos nesse Deus todo-poderoso. Amém e amém. Aqui nós estamos falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o homem que era rei, sábio, Davi, o homem que era um adorador por excelência, e ele escreveu mais ou menos a metade do livro dos Salmos, ou seja, Salmos são canções, cânticos ao Senhor. E aqui Davi estava vivendo, quem sabe, o momento mais terrível da sua história. Todos nós temos um momento que nós passamos pelo fundo do poço, onde a gente pensa que não pode piorar, ou seja, a situação está crítica, está complicada, a gente se sente só, a gente se sente abandonado, a gente se sente sem força, parece que a vontade da gente é fugir, ou quem sabe até mesmo morrer. Quem sabe você que está me assistindo nessa oportunidade está vivendo isso. Você está perdido, você não sabe onde é que você está, você não sabe mais quem você é, você não sabe nem se Deus existe, você está completamente perdido, você está desacorçoado, desiludido, você está entristecido, aborrecido e não sabe mais o que fazer. Então hoje essa programação, essa palavra é para você. É assim que estava se sentindo Davi, e você vai compreender o porquê que Davi estava tão aborrecido, o porquê que esse momento na vida de Davi foi um momento de grande tristeza. Mas primeiramente vamos voltar um pouquinho ao passado para você entender. Davi tinha muitas mulheres e por ter muitas mulheres acabou tendo muitos filhos. E muitos filhos ele acabou até não conhecendo direito. Imagina, Davi tinha muitas e muitas mulheres. Então sempre chegava um criado e chegava: Davi, rei, nem levantava a cabeça e dizia: nasceu um filho, é homem ou mulher? É homem. Então dizia o nome desse filho. E passava mais um tempo e vinha: Davi, meu rei, nasceu outro menino, outra criança, é menino ou menina? É menina, então dava o nome. E esse servo ele acabava saindo da presença de Davi rápido. Mas um dia esse servo disse: rei, nasceu uma criança. É menino? Sim. Qual é o nome? E aí o rei falou: Absalão. E esse criado ele não saiu da presença do rei.
Isso deixou Davi curioso e perguntou: por que você não vai sair da minha presença? Diz: rei, esse menino é diferente dos demais. Esse teu filho, ele tem uma beleza, uma formosura diferente dos demais. Ele parece com um aspecto angelical. O rei ficou curioso, e o rei foi ver, e o rei se apaixonou porque ele era parecido com o rei. E o rei automaticamente se enamorou dessa criança e ficou próximo no seu palácio dessa criança. Então assim começa a história do rei Davi e um dos seus filhos mais prediletos, se não foi o predileto, chamado Absalão. Então, para você entender, o primeiro filho, o filho primogênito, a princípio esse deveria ser o rei, chamava Amnon. E Amnon, ele se apaixonou perdidamente pela irmã de Absalão, chamada Tamar. E ele acabou fazendo uma coisa muito errada. Ele teve uma relação sexual forçada e abusou sexualmente da sua meia-irmã, porque era irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E era Tamar irmã por parte de pai e mãe de Absalão. Absalão automaticamente esperou que o rei fizesse alguma coisa, mas na inércia do rei, onde o rei não tomou uma postura rápida, Absalão pensou: bem, o rei me ama, provavelmente vou ser o próximo rei, meio que descartando até a figura do seu irmão, que era o primogênito Amnon. Decidiu se vingar, ou seja, fazer justiça com suas próprias mãos. Ele fez uma festa e nessa festa ele acabou matando Amnon. Pensando que o pai iria o proteger, e o pai ficou com raiva, ficou irritado, ficou indignado com a atitude de Absalão. Absalão acaba fugindo e vai para fora dos domínios de outro país. E agora Absalão fica um tempo fora, passa esse tempo, alguns anos, ele retorna. E retornando, ele quer agora conversar com seu pai, ele quer agora pedir perdão para o seu pai, ele quer colocar os pingos nos is, resolver a situação, ou seja, lavar roupa suja. E só que o rei Davi, ele não o atende, o rei Davi o ignora, o rei Davi sempre vai postergando, empurrando com a barriga, procrastinando para ter essa reunião com Absalão. E Absalão, ao longo desse tempo também, levou bastante tempo, ele ficou irado, indignado com o rei e teve uma ideia. Essa ideia foi estar agora à porta de Jerusalém, e aí começa a persuadir os seus habitantes, persuadir e tomar o coração dos oficiais do rei, dos nobres, dos magistrados, das pessoas próximas do rei Davi. E automaticamente, sem o rei perceber, ele vai formando uma rebelião. Ele vai formando uma divisão no reino. Quando Absalão, vê que ele está suficientemente forte e pronto para uma guerra civil, pronto para destronar Davi, Davi, algumas horas antes, foi avisado por um amigo leal que Absalão, juntamente com uma boa parte do seu exército, iria invadir Jerusalém. Davi, para evitar derramamento de sangue, muitas pessoas poderiam morrer, acaba fugindo pela porta dos fundos. E Jerusalém era uma cidade encravada numa rocha, encravada numa montanha bem alta, e tinha uma proteção natural chamada Vale de Cédron. Esse Vale de Cédron, essa proteção natural que Jerusalém tinha, foi para onde Davi fugiu. Agora imagina a cena: Absalão chega no palácio com seus olhos cheios de sangue, com vontade de matar o seu próprio pai, Davi. Ele observa que o pai foge, o pai deixa a coroa, o pai deixa o trono, o pai deixa a espada, o pai deixa as vestes reais, e ele senta no trono e agora pensa: eu vou aproveitar e vou caçar o meu pai e todos aqueles que estão com ele. Aí um dos amigos de Davi, que era um conselheiro, um jovem conselheiro, ele fica como um agente secreto agora para trabalhar para Davi, dentro da corte agora de Absalão, e ele disse: meu rei, Absalão, você sabe que teu pai é um herói de guerra, o teu pai é matador de urso, o teu pai é um matador de leão, o teu pai é um expert em matar gigantes, ele é um guerreiro nato, e juntamente com teu pai, não se esqueça,
estão os 37 homens valentes de Davi, homens guerreiros, homens difíceis de matar. Então imagina a situação, você de repente vai agora se emprenhar numa guerra, é noite, é escuro, esses homens conhecem bem a região com uma palma das suas mãos, você vai ter problemas. Quem sabe você espera e aguarda agora, você de repente espera juntar mais um exército, espera clarear o dia, e quem sabe, então você se deita com as mulheres do seu pai, isso vai mostrar que você está agora no governo, você está agora no comando. E Absalão achou interessante esse conselho e montou uma tenda e se deitou à vista de toda a população de Jerusalém com as mulheres do seu pai. Imagina agora então essa situação. Davi está lá embaixo no Vale de Cédron, começa a ouvir vozes, começa a ouvir música, alaridos, pessoas gritando, e muitas dessas pessoas juraram fidelidade, lealdade ao rei Davi. Mas agora eles tinham tomado posição para o seu filho, que foi um rebelde, se rebelou e quis dividir, e quis matar Davi. Então agora Davi está lá embaixo no Cedro, no Vale de Cedro, o seu filho no palácio, o seu filho juntamente com seus, entre aspas, amigos, e as suas esposas sendo violentadas pelo seu próprio filho, e ele desesperado, angustiado, começa a escrever essa canção, esse salmo. E a primeira coisa que ele faz é dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há Deus, não há salvação para ele. Na verdade, a gente, olhando aqui, e agora com a cabeça mais fria, a gente percebe que Davi, ele estava verdadeiramente angustiado, deprimido, triste, aborrecido, sem uma direção, como uma barata tonta, ele não sabe mais o que ele vai fazer. Isso acontece com todos, porque nós somos seres humanos, e Deus não fica de boca aberta quando nós estamos assim. Ele sabe que somos homens, e como homens temos limites, e às vezes algumas situações parecem que vai além das nossas forças, embora que a palavra de Deus diz que Deus não permite tentação maior que nós possamos suportar. Junto com a tentação, ou seja, junto com a adversidade, Deus nos dá o livramento. Mas movido e cercado por emoções, por situações externas e internas e conflitos, nós muitas vezes nos sentimos perdidos. E Deus sabe, porque Deus conhece a nossa natureza, porque Deus nos fez. Então, Davi aqui estava realmente perdido e dizendo: Senhor, onde é que tu estás? Senhor, por que o Senhor está permitindo essa situação? Será que nós não fizemos a mesma coisa? Quando a situação aperta, quando tem situações que fogem do nosso controle e nós não sabemos mais a quem nos dirigir, não sabemos mais o que fazer, ficamos realmente desesperados, nesse momento que nós precisamos falar com Deus, orar, porque quando nós falamos, quando nós oramos, nós estamos expondo o problema para Deus, ao mesmo tempo estamos também conversando com nós mesmos, ou seja, fazendo uma mesa redonda dentro da nossa mente, até para poder entender melhor e avaliar melhor as circunstâncias externas que estão ao nosso redor. Essa era a situação. Davi estava perdido. Davi precisava de ajuda, Davi precisava se reequilibrar, se reerguer, mas nesse exato momento ele se sentia perdido. Então o primeiro rolo de pergaminho que ele pega, ele escreve como uma lamúria, uma queixa. Pastor, eu posso me queixar para Deus? Em alguns momentos você não só pode, como deve se queixar, porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de tristeza, aborrecimento, tem que botar para fora. E muitas pessoas que estão ao meu lado, elas não vão compreender, elas não vão me entender, elas vão me julgar, elas vão criticar e dizer: mas você, por que você está passando por isso? Você deve estar pagando os seus pecados.
Muitas pessoas não vão compreender, em vez de apenas ouvir e dizer, eu estou contigo. Em vez de apenas abraçar, elas vão julgar. Infelizmente o homem é assim. Eu sou assim, você também é assim. Nós deveríamos primeiro estar junto, apoiar essas pessoas, para depois, de repente, trazer uma solução. Muitas vezes as pessoas querem apenas ser ouvidas. Elas não querem solução para os seus problemas, mas querem saber que elas não estão sós. Davi estava se sentindo só. Davi estava se sentindo abandonado. Ou seja, o homem, segundo o coração de Deus, ele também se sentia abandonado, também se sentia aflito. Mas pastor, Jesus no Getsemane, ele chegou num ponto que disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O próprio Jesus, como homem, 100% homem, assim como 100% Deus, ele também se sentiu aflito. Ele conhece as nossas dores, ele conhece e sabe que somos pó, que temos limites. Então, você, quando está nesse momento, saiba que Deus te entende, não só pelo fato de ser Deus, mas pelo fato de Jesus também ter sido homem. Ele compreende a tua dor, ele sabe o que você está sentindo, então pode botar para fora, fala com Deus, desabafa. No momento que nós botamos para fora, nós oramos, nós clamamos, automaticamente, esse é o começo do processo de cura. A cura se dá não em nós deixarmos as emoções dentro de nós, mas a cura se dá quando nós exteriorizamos, quando nós falamos, quando nós oramos, quando nós buscamos uma solução e buscamos no caminho certo, na pessoa certa, que é Deus. Não há outro caminho, não há outra forma, é somente orando e botando para fora tudo que está dentro de você. Aqui no versículo 3, ele já começa a mudar. Aqui, se você tiver uma Bíblia, você vai ver que esse P de porém está em negrito. Quando está em negrito, significa que ele mudou o pergaminho. Aqui começa uma nova fase, porque na primeira fase, ele se queixa, ele se lamenta, ele está sentindo muita dor. Mas aqui ele já começa a pensar, ele começa a raciocinar, e assim acontece conosco. Há um momento sim de choro, mas a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, mas há tempo para se alegrar. E nesse momento agora, Davi começa a recobrar um outro pergaminho que há uma razão para tudo isso. E ele diz assim, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Que coisa linda. Passou por quê? Porque Davi era um homem guerreiro. Davi era um homem matador de 10 milhares de homens. Davi matou urso, matou leão e matou gigantes. Davi era um especialista. Ele era um guerreiro nato. E ele pediu para Deus uma certa vez que Deus desse para ele uma revelação, que tipo de escudo. Porque o escudo do homem, do guerreiro na antiguidade, mostrava o valor que ele tinha. Isso o distinguia, diferenciava de outros guerreiros também. E Deus deu para ele uma estrela de 6 pontas. Uma estrela de 6 pontas, na verdade, são 2 triângulos equiláteros. Um para um lado e o outro para o outro lado. Então, o que quer dizer? Essa base maior do triângulo significa que há um grande povo, que é o povo judeu. O povo de Deus hoje em dia, que adora um único Deus. O outro agora triângulo, há um grande Deus que tem um único povo. Então essa estrela de 6 pontas de Davi, que são 2 triângulos, representa isso, representa um único e poderoso Deus, e representa um grande povo que ele tem nessa terra. Filhos e filhas que o adoram e têm relacionamento profundo e íntimo com o Pai. Aqui no versículo 4 diz assim, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Que coisa linda! Aqui está dizendo, com a minha voz
eu clamo. Essa palavra clamar significa eu berro, eu grito. E naquele momento, o que menos os soldados, os valentes de Davi gostaria, é que ele gritasse, porque o grito poderia sinalizar a localização aonde Davi estava, mas Davi não estava nem aí para saber ou para se preocupar com o homem. Davi estava dizendo: Deus, eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu sei quem o Senhor é e eu sei quem eu sou. Eu sei que o Senhor já me livrou do passado, de muitos perigos, e o Senhor pode me livrar. E aqui então ele gritou, porque ele cria, ele confiava na segurança e na proteção do Senhor, porque Davi é o mesmo que escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele confiava de todo o coração na proteção e na provisão do Senhor. E aqui ele vai mais longe e diz que do seu santo monte me responde. Ele tinha confiança que Deus iria responder, que Deus iria ouvir e teria uma solução da parte do Senhor. Você crê em Deus? Que Ele te ouve? A palavra de Deus diz: eis que os meus ouvidos estão atentos e as minhas mãos estão estendidas para te ajudar, para te apoiar, para te abençoar. Se você crê em Deus, você tem que crer que esse Deus é vivo e eficaz. Ele vai resolver os teus problemas, os teus dilemas e a tua dor. Basta apenas você colocar tudo isso para Ele e você ter fé. E a fé não é apenas uma fé emocional. Essa fé que eu falo é uma fé racional, é uma fé madura, baseada na palavra de Deus. Pois se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Essa é a nossa confiança. E aqui ele continua: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ou seja, ele está dizendo para os seus amigos, para os seus guerreiros, para a tropa de elite que estava junto com ele: olha, se vocês quiserem ficar acordados, vocês fiquem. Eu vou dormir e eu vou me acordar. Querido, querida, isso aí é de uma pessoa que tem fé. Isso é de uma pessoa que confia em Deus. Ele não estava confiando agora no seu exército pessoal. Ele não estava confiando na espada, na lança, no escudo que estava defendendo. Ele sabia que ninguém poderia tocar nele sem que Deus o permitisse. Então ele estava sabendo que havia promessas ainda a ser cumpridas na vida dele, porque ainda não tinham sido cumpridas. Deus prometeu algo para você? Deus prometeu algo para a tua família? Então creia e confia, porque se Deus prometeu, você pode deitar e dormir. Dormir a noite e o sono dos justos. Quantas e quantas pessoas têm dinheiro, têm fama, mas não conseguem dormir. Ou para dormir tem que tomar medicamentos, faixa preta, tarja preta, e realmente fica como um zumbi no outro dia. Ou seja, não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha tranquilidade, Deus quer que você tenha paz no teu coração. E a verdadeira paz que produz o sono dos justos é quando você está na presença de Deus. E se você está na presença de Deus, você com certeza vai dormir, independente das circunstâncias externas, porque dentro de você há paz interior. E essa paz interior é que faz você dormir e descansar. E ainda ele continua: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ou seja, eu tenho muitos inimigos. Mas como diz a própria palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como diz lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso todas as coisas, eu não tenho medo de nada. Como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei
atingido. Eu não serei atingido, porque somente com os meus olhos olhareis e vereis a recompensa dos ímpios. Isso é confiança, isso é fé, mas uma fé proativa, uma fé que é movida também por decisões, por escolhas coerentes com a palavra de Deus. Se eu creio em Deus, se eu confio nele, eu sei que ele vai me proteger, ele vai me guardar. E se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer porque Deus tem um propósito. Então eu vou descansar, porque eu sei que Deus está no controle. E Deus jamais perde o controle. Essa é a confiança do crente verdadeiro, do cristão, que é aquele que crê em Cristo, que sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. E ele continua e diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Que palavra maravilhosa, porque Davi era rei, e geralmente quando o rei tinha uma causa a julgar, ficava as duas pessoas que estavam em conflito, uma na direita do rei, outra na esquerda do rei, o rei ficava no centro. Quando o rei ouvia um, ficava somente anotando e registrando, depois ouvia o outro. Quando o rei se levantava, era o momento onde fazia-se o silêncio, porque a sentença seria dada. A mão direita seria a mão para abençoar, e a mão esquerda, onde tem o cetro, é a mão da justiça. E para onde o cetro ele for movido, aquele para onde o cetro moveu, ele ganhou a causa, ele foi absolvido, ele foi perdoado, ou seja, a sentença foi favorável para ele. O que Davi está dizendo aqui? Deus, até agora, eu estou movendo e fazendo as coisas pela força humana, porque o 6 significa o número do homem, e aqui até o 6 está falando que ele, Davi, estava reagindo, mas agora Davi estava pedindo para uma intervenção sobrenatural de Deus. Quem sabe você já tentou de todos os lados, de todas as formas, dentro dos limites humanos. Agora chegou o momento de você clamar a Deus e pedir: Senhor, intervenha de uma forma poderosa, intervenha de uma forma sobrenatural e julga a minha causa, porque eu preciso de Ti. É isso que Davi está dizendo. E uma coisa muito interessante aqui, quando ele fala sobre a questão de ferir nos queixos a todos os meus inimigos, essa aqui é uma expressão muito interessante. Esse ferir no queixo significa dê um golpe que vai nocautear os meus inimigos. E quebrar os dentes significa tira aquele sorriso maroto, sem vergonha, que eles estão contra mim. É isso que o Davi está dizendo: Senhor, só Tu pode fazer justiça. Julga a minha causa entre mim e o meu filho Absalão. O que nós devemos aprender hoje? Que nós não podemos deixar para amanhã o que pode e deve ser feito hoje. Ou seja, não empurre com a barriga, não procrastine. Haja, mas haja baseado na palavra de Deus. Outra questão que eu quero dizer é que você pode e deve confiar completamente em Deus. O homem pode te abandonar, pode te trair, mas Deus jamais te abandona, Ele jamais te trai. Vamos orar nesse momento? Deus amado e Deus bendito, eu sei que tem pessoas que estão assistindo essa programação e elas precisam de uma intervenção sobrenatural do Senhor, que a Tua mão poderosa haja, opera nesse milagre que essa pessoa precisa. Dá ordem aos Teus anjos para abrir portas que ainda precisam ser abertas e fechar portas que precisam ser fechadas, e que o Senhor seja glorificado através da concretização desse milagre, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.